queria que você prestasse muita atenção na história que vai abrir o Cidade Alerta de hoje, porque desde o momento em que eu recebi essa informação, eu estou muito assustado. Você está vendo fotos aqui do meu lado do seu Hélio Toscari. 84 anos de idade, trabalhou por mais de 30 anos como marceneiro na UEL. Pai de 7 filhos. Ontem à tarde ele começou a se sentir mal e ele deu entrada no Hospital da Santa Casa aqui em Londrina com um quadro de insuficiência cardíaca. O coração dele estava batendo um pouco mais fraco. Só que aí, gente, o hospital onde ele deveria receber atendimento, onde ele foi para ser cuidado, foi o palco de uma tragédia terrível. Me dá imagens ao vivo, por favor, do prédio da nossa Santa Casa. Você está vendo as janelas dos quartos que ficam no segundo andar. Mais ou menos aí, uns 10 metros de altura. E foi de uma destas janelas que o seu Hélio despencou por volta das 9 horas da noite de ontem. Atenção para essa história que é exclusiva. Esse marceneiro da UEL aposentado, seu Hélio, de 84 anos, deu entrada na Santa Casa ontem à tarde e, de repente, durante a noite, familiares começaram a ligar para o hospital, não conseguiam falar com ninguém, começaram a ligar para o telefone, que fica no quarto, ninguém atendia, e ao chegarem, se depararam com a informação de que ele foi encontrado caído do lado de fora. Ele caiu pela janela e caiu ali, no pátio que dá acesso ao prédio da Santa Casa de Londrina. O que teria acontecido? Foi um acidente? Sozinho ele caiu? Ele foi empurrado? Ele se desequilibrou? Falta segurança nas janelas do prédio da Santa Casa? A família do seu Hélio procurou a nossa equipe. E nós, como sempre, vamos cobrar respostas. Antes mesmo do Pedro Marconi me contar detalhes dessa história, volta comigo aqui, Diegão, e bota a imagem do seu Hélio aqui. A direção da Santa Casa tem o dever de se manifestar a respeito disso. Dizer simplesmente que uma apuração será instaurada, isso não é, nesse momento, justo com uma família que perdeu. Um homem que deu entrada com problemas cardíacos, sim, mas como assim não se cuida de um paciente e se permite que ele caia, que ele tropece? Eu sei lá o que aconteceu. Mas que ele despenque de uma altura de 10 metros dentro de um hospital. E por que é que eu fico muito tranquilo de falar isso? E você também pode ficar. Porque a Santa Casa recebe recursos do SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde. Sabe como é que ele é mantido? Com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. Então não dá para admitir que a Santa Casa, como se fosse um hospital particular, venha a público e diga assim: ah não, a gente vai apurar e depois a gente fala. Não! Tá errado! Eu espero que a direção da Santa Casa venha a público ainda durante o Cidade Alerta de hoje e dê informações do que teria acontecido. Ah, uma sindicância vai ser instaurada? Que se instaure o que quer que seja. A gente está falando de uma morte. A gente está falando, não de um número, de um nome. A gente está falando do seu Hélio, de 84 anos. Nós conversamos com familiares dele e a partir de agora a gente vai entender essa história. Quem tem tudo desse caso é o repórter Pedro Marconi, que está na Santa Casa. A gente sabe, ô Pedro, que a Santa Casa passa por dificuldades, assim como muitos outros hospitais filantrópicos. Não é segredo para ninguém, mas não manter a segurança necessária para impedir que alguém... Ó, como essa senhora está aí, só que ela está no primeiro andar. O seu Hélio estava lá em cima. Não manter uma segurança por aí. Sei lá se uma grade de proteção, como num prédio, eu não sei. Não sou técnico de segurança hospitalar. Mas o que não dá é para deixar... Dá uma olhada, ó. Ele estava numa janela como essa aqui. Fecha para mim lá, Japa, por favor. São 10 metros de altura. Se alguém despenca daí, morre na hora. Você vai cair contra o piso ali, que é de concreto. Tenta abrir o máximo que você conseguir, Japa, só pra gente mostrar a altura. Vamos ver se a gente consegue. Ó, só pra você ter uma ideia, a janela tá lá em cima. Imagina essa janela aqui, ó. Daqui pro chão, 10 metros. Foi dessa altura que o seu Hélio despencou ontem por volta das 9h30 da noite. Pedro Marconi,
Me conta o que é que a família te disse, o que é que a gente já sabe dessa história. Boa noite. Olá, Juliane, a todos que nos acompanham, boa noite. A família agora busca esclarecer o que realmente aconteceu com o seu Hélio. E uso até uma palavra que foi ali conversado com a família, justiça, porque eles querem saber se houve algum tipo de negligência por parte do hospital, neste caso específico do idoso, que ele procurou um hospital, imagine, em busca de saúde, de se restabelecer, uma pessoa de 84 anos, mas com a saúde, segundo a família, ainda em dia. Teve um probleminha lá de insuficiência cardíaca, mas era uma pessoa que fazia as coisas dela, ia ao banco, ao mercado, se virava. Não era tão dependente assim, apesar da idade. E o aniversário dele seria no dia 28 de setembro. No final deste mês, ele iria completar 85 anos. Então foi internado na madrugada da segunda-feira aqui na Santa Casa, após então apresentar essa baixa frequência cardíaca. E foi então, passou um tempo ali na UTI, mas logo já foi para o quarto, isso segundo informações repassadas pela família. E aí, ele no quarto, no segundo andar aqui da Santa Casa, uma altura de aproximadamente 10 metros, é o andar de cima ali, como você bem frisou na abertura do programa, uma sobrinha ligou no hospital para falar com ele, porque no quarto que ele estava tinha telefone. Foi transferida a ligação, mas ninguém atendeu. E aí voltou para a recepção. E aí essa sobrinha falou, ó, liguei para falar com o meu tio, não o encontrei, a ligação ninguém atendeu. Uma enfermeira então teria ido até o quarto e lá encontrado o seu Hélio vivo, mas nu e sem ali os equipamentos médicos ligados. Então esta profissional teria saído do quarto para ir buscar alguns remédios e até roupas para recolocar no senhor, né? E quando chegou, isso é informação repassada pela família e também o hospital disse para eles, o idoso já teria caído da janela, dessa altura então de aproximadamente 10 metros, e quando foram socorrê-lo, ele já estava sem vida, já havia morrido. Pedro. E aí o que foi repassado? Que ele teria subido em um sofá e daí então caído. Pois não, Gil? Eu só queria deixar claro uma coisa, tem gente inclusive perguntando sobre isso no WhatsApp, nós conversamos com familiares e o seu Hélio não tinha nenhum histórico de depressão. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas antes que alguém diga assim, ah, mas por conta da idade, essa depressão na melhor idade, ela acontece cada vez com mais frequência, Juliano. Ele pode, de repente, eu não sei o que aconteceu, mas ele não tinha nenhum histórico de depressão, de desejar a própria morte, nada disso. Repito, eu não estou acusando ninguém, eu estou cobrando que a Santa Casa explique o que aconteceu. Não se esconda simplesmente na informação de que vai instaurar uma sindicância. Não. A direção precisa falar de um caso como esse, que eu não tenho a menor dúvida. Você está vendo primeiro aqui no Cidade Alerta Londrina, mas vai repercutir no país inteiro. Até porque nunca vai ser normal um paciente dar entrada para tratar uma doença e cair do segundo andar, cair de uma altura de 10 metros e morrer. Isso nunca vai ser normal num hospital. Pedro, pois não, pode seguir. E segundo o que foi falado pela família, até por essa possibilidade aventada do homem ter tirado a própria vida, se jogado, segundo o filho, era um senhor muito religioso, já há 35 anos, frequentava uma mesma igreja, uma pessoa de muita fé, muito dedicada ali na igreja, e ele descartou essa possibilidade, isso no que o filho falou pra gente, falou que isso seria praticamente impossível, porque não era uma pessoa que apresentava um quadro depressivo, não era uma pessoa triste, cabisbaixa, muito pelo contrário, era um senhor feliz com a vida, e cuidava muito da família, muito amoroso, amigável e infelizmente teve a vida interrompida desta forma já na sua última etapa, né? Quanto mais este senhor poderia ter vivido junto dos filhos, dos netos, Pedro, e acabou perdendo a vida desta forma. E aí, Gil, o que... Eu só queria que você, por favor, até porque a Santa Casa disse que não vai falar nada de forma oficial, eu queria que você tentasse descobrir aí com familiares, com pessoas que estão aí na Santa Casa, com parentes internados. Tem uma pessoa me dizendo aqui algo que é extremamente importante. A partir de uma determinada idade, eu não sei exatamente qual é, não são 60 anos, é um pouco mais, não sei se é os 70, mas com certeza aos 84, ele deveria ter um acompanhante no quarto. Eu sei que alguns hospitais têm restrições neste período de pandemia com a presença de acompanhantes. Então eu queria entender isso, Pedro.
Eu sei que você vai chamar agora a entrevista com o Wander, com o filho do seu Hélio, mas eu queria que você descobrisse durante essa entrevista, enquanto a gente estiver mostrando aqui com alguém, se tem essa restrição na Santa Casa. Por que é que o seu Hélio não tinha acompanhantes? Foi uma opção da família? Acredito que não. Aliás, Lu, a gente podia dar uma ligadinha para a família agora, por favor? Para a gente poder ter essa informação também, enquanto o Pedro checa na Santa Casa. Vamos ouvir o filho, Pedro? Juliano, vamos sim, mas se você quiser, na conversa com o filho dele, eu perguntei isso. Então tem até a resposta já para esse questionamento. Claro. Se quiser já fala agora, senão a gente fala depois aí da entrevista. Não, já pode trazer a informação. Filho. Então, o que o filho repassou? Que pela idade dele, 84 anos, já é um idoso. Ele pode ter dependente, o hospital liberou um acompanhante para ele ali, ficar junto no quarto, tanto que ele estava no quarto sozinho, porque tem lá um espaço para acompanhante, mas a família estava se organizando para ver quem iria vir, até porque ele tem alguns filhos que não moram em Londrina, alguns parentes que não são daqui, e justamente por isso, enquanto eles se organizavam, essa sobrinha, igual eu falei agora há pouco, ligou no hospital, justamente para saber se ele estava bem. Isso já era ali perto do final da noite, e o hospital acabou ligando para a família, para repassar informação de que o senhor havia caído e falecido, já era já no comecinho da madrugada. Então, poderia ter acompanhante, a família estava se organizando para isso, e até o motivo da ligação da sobrinha, dessa parente para ele, e que acabou não conseguindo falar com o senhor. Tá certo. Obrigado pelos detalhes, Pedro. O repórter bem informado é isso, tá? Vai trazendo os detalhes e a gente vai entendendo essa história junto com você. Vamos ouvir o que é que o Wander, o que é que o filho do seu Hélio Toscari falou com a nossa equipe. Agora há pouco a entrevista foi gravada. Então, essa ligação quem recebeu foi minha irmã, de primeiro momento, né? A minha irmã que morava com ele, cuidava dele, né? E explicou na ligação que ele tinha caído do segundo andar, né? Daí minha irmã foi até no hospital lá para ver e ficaram lá enrolados até por volta de 1h da manhã, assim, né? E quando eu fiquei sabendo, já era 2h da manhã que meu pai tinha falecido. E aí você, posteriormente, procurou a direção do hospital. O que foi te relatado? Então, falaram que o meu pai ele estava no quarto sozinho, né? E que estava sem acompanhante. O que eu fiquei sabendo, o hospital tinha liberado para ter um acompanhante para acompanhar ele, mas não tinha ido a minha irmã ainda, né? E diz que o hospital fala que ele subiu em cima de um banco da poltrona e de lá ele acabou desequilibrando e caindo, né? E qual foi a sua reação e da sua família com essa informação da morte do seu pai e dessa maneira ainda? Olha, eu ouvi tudo o hospital falando, mas na verdade está difícil de acreditar. Como um senhor de 84 anos de idade, prestes a completar 85, num quarto de hospital particular, né? E acabar acontecendo uma situação dessa e ninguém viu, né, o que aconteceu no momento. Eu acho que deveria ter sido acompanhado por um enfermeiro o tempo todo, né? Porque da família vocês estavam se preparando para alguém ficar com ele no hospital. Isso, porque ele saiu do UTI e liberaram para que no quarto que ele foi, poderia ficar alguém da família. E tinha alguém se preparando para ir lá ficar com ele. Como que era o seu pai no dia a dia? Era uma pessoa ativa, de bem com a vida, ainda com saúde, apesar da idade avançada? Olha, meu pai era uma pessoa ativa, totalmente ativa, 84 anos, fazia serviço bancário tudo por conta dele, gostava de andar antes da corona e conversar com os amigos, tudo normal, assim. E qual é o seu sentimento, como filho, como cidadão, de perder uma pessoa tão querida dessa maneira? Meu sentimento muito triste, né, de saber que um hospital como a Santa Casa ter essa negligência assim e eles contornar por cima e não dar realmente uma explicação certa assim, né? Vocês cobram então explicações mais plausíveis e mais explicações em relação a esse caso? Verdade. Aguardamos melhores respostas do hospital, né? E o hospital chegou a repassar para vocês, por exemplo, que o seu pai poderia ter
tentado tirar a própria vida? Seu pai tem algum histórico depressivo ou de tentativas desse tipo de atitude, por exemplo? Então, eu conversava com meu pai todo dia, minhas irmãs, gente ligava para meu pai todo dia, sempre brincava com ele, eu todo dia ia trabalhar na empresa onde eu trabalho, ligava para meu pai umas 2 vezes por dia, sempre normal, perguntar como estava a saúde dele, não estava com nenhum estado de depressão, devido ao coronavírus, de ele estar em casa, não tinha esse quadro de depressão, então foi uma situação informada que deixa a desejar de acreditar no que ele falou, porque meu pai, por ele ser uma pessoa evangélica, com 84 anos, mais de 50 anos de Assembleia de Deus, jamais meu pai, por vontade própria, ia passar por essa ocasião, né, cair 10 metros de altura do hospital. E vocês também chegaram a procurar a polícia em relação a esse caso para relatar, levar essa situação? Então, eu particularmente mesmo não procurei ainda, mas a minha irmã parece que fez a denúncia já na Polícia Civil, né? Vocês querem um tipo de justiça também em relação a isso? Ah, sim, acreditamos na justiça, né? Porque a gente, como familiar, meu pai, eu sou o filho caçula, né? E a gente ficar sem uma explicação, assim, direito, né? É muito injusto uma pessoa de 84 anos ficar sozinha dentro de um quarto, né? Mesmo, ainda mais um quarto particular, acredito eu, né? Tem muita gente conversando comigo através do WhatsApp e algumas pessoas estão me dizendo o seguinte: Juliano, você falou que a família disse que ele nunca teve, o seu Hélio, problemas com depressão, nada disso. Mas alguns medicamentos, e a gente sabe que no caso ele estava com o coração batendo um pouco mais fraco, estava com essa insuficiência cardíaca. Alguns medicamentos podem ter reações. Não sou farmacêutico, não sou médico, mas as pessoas falaram e falaram com muito fundamento. Tem uma amiga que escreveu aqui que a mãe dela foi internada no Ompar, em Arapongas, e que nunca tinha tido nenhum tipo de problema. Mas o medicamento que deram para ela provocou uma confusão mental, e ela falou que a mãe dela olhava para ela e falava assim: ah, eu estou subindo numa árvore, eu estou subindo numa árvore. Ela estava realmente numa realidade paralela. Estou me baseando aqui, repito, em depoimentos de pessoas que estão falando comigo aqui, não que vá justificar o que aconteceu. A Santa Casa tem que explicar o que aconteceu, tem que explicar se realmente ele estava sozinho no quarto naquela hora, ele despencou. É seguro o prédio da Santa Casa? Porque se alguém consegue despencar lá de cima, não é seguro. Não existe uma fiscalização intensa em prédios para que haja a instalação daquela grade, daquela cerca. Por que no hospital não tem que ter? Por que não se bota aquela grade de proteção também nas janelas dos hospitais? São perguntas que precisam ser feitas e que a Santa Casa precisa responder. Mas, repito, a tua participação é sempre muito importante. Põe aqui, presuntinho, o nosso WhatsApp. Se tiver algum médico me assistindo agora e também puder, obviamente que a gente não vai identificar, me trazer essa informação, mas tem muita gente falando, ó. Ó, Juliano, a minha mãe foi internada com problema cardíaco e ela tomou um medicamento muito forte. Ela pedia para morrer. Eu não sei, ele está dizendo que provocou essa reação na mãe dele também. Então, eu não sei o que é que o seu Hélio tomou, eu não sei como é que foi esse primeiro atendimento, eu não sei se ele teve que fazer um exame de cara, se ele fez um eletrocardiograma, se ele não fez, mas a Santa Casa precisa vir a público para explicar quais foram os passos do seu Hélio dentro do hospital depois de dar entrada, em que momento isso aconteceu no quarto, e se ele caiu por volta das 9h30, por que a família só foi informada da morte no início da madrugada? São perguntas que precisam ser respondidas e nós vamos cobrar, tá? 6h19. Você tem mais algum detalhe para a gente encerrar essa história, Pedro? Só complementar o que você trouxe, Juliano, porque a Santa Casa foi inaugurada em 1936, ou seja, 84 anos. E é um prédio que essa parte que nós estamos aqui na frente é dessa época. A parte nova fica lá nos fundos, na rua de baixo. Então, talvez essa tragédia, que eu particularmente classifico assim essa situação, uma tragédia, alguém morrendo no hospital desta maneira, seja um alerta até para reforçar a segurança, até porque imagino que não é algo comum de se acontecer no hospital, ainda mais da Santa Casa, seja até um alerta para reforçar a segurança, talvez das janelas e os outros hospitais da cidade, porque todos
sem exceção, tem andares para cima. O evangélico é alto, por exemplo, o HU também é alto, a Santa Casa não é tão alta, pelo menos nessa parte. Então, que sirva pelo menos de alerta para que outras vidas não sejam perdidas enquanto não se descobre o que realmente aconteceu nessa história do seu Hélio, uma triste história para a família e amigos. Até porque soldagem tinha uma grade de proteção aqui, sabe aquela grade que existe, aquele alambrado de campo de futebol, de quadra de esportes, de escolas? Soldar isso aí nessas janelas vai custar muito pouco, tá? E a segurança vai garantir muito a segurança de pacientes, de visitas, de familiares e dos próprios funcionários do hospital. Vamos continuar acompanhando esse caso. 6h20.